Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Christian Soares Mendes, professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e estou aqui para ministrar para vocês a disciplina de Macroeconomia 1, ECO 131. Tá? Então vamos dar início, né? Primeiramente eu irei apresentar aqui para vocês os principais objetivos do nosso curso. Tá? A disciplina de macroeconomia ela tem o intuito de transmitir alguns conceitos para os estudantes de economia, né? Para entenderem melhor os comportamento, né, comportamento e funcionamento da economia, né? Seus principais agregados, efeitos de mudanças em variáveis como renda, taxa de juros, impostos e câmbio, né? E claro que aqui também iremos apresentar alguns modelos, iremos apresentar um modelo econômico muito famoso, né? Que é o nosso modelo ISLM-BP. Então iremos trabalhar aí para chegarmos ao desenvolvimento desse modelo de forma completa, tá? Aqui eu irei somente apresentar para vocês qual vai ser esse conteúdo programático. A gente está dividido em algumas sessões, sendo elas renda e gastos, moedas e juros, política fiscal e efeitos de deslocamento, a oferta e a demanda agregada, dívida pública, equivalência cardiana e, por último, a economia aberta. Tá? Lembrando que sempre que eu estar deixando o material disponível para vocês na nossa página. Tá? Para a gente começar a falar, então, um pouco aqui sobre essa parte relativa à renda e gastos, o que é importante a gente analisar, né, ou se questionar aí, né? É como os gastos eles podem determinar, né, o produto e a renda e, consequentemente, o produto e a renda podem determinar os gastos, né? Isso aí vocês já viram, né, na disciplina de contabilidade nacional, contabilidade social, né, e até mesmo comigo na disciplina de fundamentos, que mostra justamente essa identidade aqui macroeconômica que existe entre produção, renda e despesa, ou gasto, né? E ela equivale para a gente a nossa identidade, nossa macroeconômica, tá? E aí vem a seguinte questão, né? Como que esse gasto, né? Como que a gente pode afetar, né? Como que a gente pode realizar aí uma mudança, né? O que é essa mudança, na verdade? O que é essa mudança aqui do deslocamento da nossa curva de demanda agregada aqui para a direita, né? Caso a gente tenha aí um aumento dos gastos, como que isso vai afetar a nossa demanda agregada? De que modo que isso irá interferir no equilíbrio da economia, né? Então percebam que aqui no caso, esse equilíbrio, né, ele só está havendo uma mudança aqui, né, tanto do nível de preços aqui de gastos, quanto o nível de produção, né, que é dado aqui por Y, que é produção e renda, né? O que isso afeta, né? Como que isso vai impactar, né? Então a gente coloca aqui quais os fatores que poderão causar esse deslocamento. Foi devido à variação do preço da produção. No caso, eu já havia colocado aqui para vocês que esse deslocamento poderia estar sendo influenciado, por exemplo, pelo aumento dos gastos. O que isso vai impactar? De que modo que isso vai afetar o equilíbrio da nossa economia, nesse caso? Então, basta a gente verificar o seguinte, né? Se a gente considerar aí esses preços constantes, o aumento da demanda vai fazer com que a gente tenha o quê? Um aumento da produção e, consequentemente, um aumento da renda, tá? Então, essa demanda pode ter sido por aumento da renda, pode ter sido por aumento, né, redução, como os preços são constantes, né? Se você tem um aumento de renda, uma redução de imposto, qualquer outra variável nesse sentido, vai favorecer a economia com que ela cresça mais, tá? Então, nesse caso aqui, então observe o seguinte, tá? Que quando você tem esse deslocamento aqui para a direita da nossa curva de demanda agregada, né? O que está acontecendo com o equilíbrio? Olha só, ele passa de E para E'. Com isso,
a gente começa a ter o que? Um maior nível de demanda, porque obviamente a demanda antes ela estava aqui, né, nesse ponto, agora ela passa para cá, então obviamente você tem um aumento da quantidade demandada dessa economia, e se você aumenta a demanda, você também está aumentando quem? Ao longo da curva nossa de oferta aqui, vocês podem observar o quê? Que nós temos, olha só, que ao longo da curva, você faz com que essa produção ela passe daqui para cá. Então você tem, consequentemente, um aumento do nível de produto, tá? E de renda, ok? Com isso, só voltando aqui, é importante a gente observar então que essas variáveis, né, essa identidade aqui, a gente vai estar tratando dela durante muito tempo ao longo do nosso curso, tá? Mas para a gente começar a entender um pouco melhor o comportamento, né, dos efeitos que teria desse deslocamento da curva de demanda agregada, né, e das suas principais variáveis, como que isso iria afetar a economia, é importante a gente observar e apresentar então aqui os principais modelos. Lembrando que é o seguinte, esse modelo a gente vai começar a falar, ele começa de maneira simplificada, tá? Então é só vocês lembrarem lá também novamente das aulas de contabilidade que a gente começa por meio dessa simplificação aqui, tá? Claro, vou fazer aqui um adendo aqui. Se o nosso modelo básico era o que, né? Produção é igual a consumo mais investimento mais gastos do governo mais exportação menos importação, tá? E isso obviamente aqui é o modelo completo, mas não é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar então passo a passo cada parte desse modelo para que a gente possa enfim chegar nesse modelo final, né, que seria toda essa parte aí referente ao modelo de SLN e BP. Perfeito? Então, considerando aqui agora o nosso primeiro modelo, por simplificação, para facilitar o entendimento, né, claro, a gente vai fazer algumas suposições, tá? A primeira dela, a gente vai considerar um modelo sem governo. Então, a gente tem aqui, ó, que o gasto do governo, que é igual a esse TA, são os impostos, o TR diz respeito às transferências governamentais, tá? Então a gente está igualando tudo a zero, então a gente está considerando que não tem governo, tá? E também não vamos ter quem? Não vamos ter relação com o comércio internacional, ou seja, esse NX aqui que diz respeito às exportações líquidas, né? Ou seja, a diferença entre exportação, que é o X, menos a importação, vão ser tudo igual a zero. Então a gente vai considerar novamente aqui tudo isso. Então nosso modelo vai se resumir inicialmente, basicamente, a quem? Ao consumo e investimento e consumo e poupança, tá? Então vocês podem até observar, né, que essa identidade aqui nossa mostra esses dois lados, tanto o lado do investimento quanto o lado da poupança, beleza? Então nesse caso, né, não vai fazer diferença a gente considerar a renda nacional bruta, porque a gente não está tratando com o setor externo, apenas com o setor interno da nossa economia, tá? Depois nós iremos abrir este modelo, beleza? Então, considerando aí novamente, nós temos aí, né, consumo, investimento, produção, renda e poupança, como eu já havia explanado para vocês anteriormente, tá? No modelo 1, é importante a gente lembrar aqui o seguinte, a nossa primeira hipótese que iremos considerar. A nossa primeira hipótese é de que a demanda agregada, né, que corresponde basicamente ao que? Ao nosso volume total de bens e serviços demandados na economia, ela vai depender basicamente da renda e da taxa de juros, tá? E nesse caso aqui, ela geralmente depende do nível de renda e taxa de juros, mas a nossa primeira hipótese parte do pressuposto de quê? Que ela independe do nível de renda e, consequentemente, também do nível de taxa de juros. Então, então a nossa demanda agregada, como vocês podem observar aqui, ela é o quê? Ela é constante, tá?
Essa reta aqui de 45 graus é simplesmente para nos dar uma referência sobre a oferta agregada, tá? Ela seria ela mostraria para a gente como é o equilíbrio entre a demanda agregada e a oferta, é o ponto entre que a produção é igual à demanda, tá? E aqui nós podemos observar, fazer algumas considerações, nós vamos ter aqui essas duas questões. Esse IU maior do que zero, né, pontos acima desse ponto de equilíbrio aqui da curva de 45 com a demanda agregada e abaixo, eles vão ser maiores ou menores do que zero. O que isso implica? Implica no seguinte, né, que quando a gente tem que esse U, que é basicamente o que a gente chama de estoques involuntários da economia, eles são maiores do que zero. Quando ele é maior do que zero, ele está indicando para a gente o quê? Ele está indicando aqui, ó, que a produção é maior do que a demanda. O que isso significa? Vamos pegar aqui e mostrar para vocês. Olha só, o ponto de equilíbrio é nesse E, certo? Então a gente está falando que ela está com qualquer ponto aqui acima dessa curva, qualquer ponto aqui acima, tá? Então vamos pegar um ponto aqui, vamos pegar aqui, por exemplo. Opa. Vamos pegar aqui. Esse ponto ele está acima, a demanda agregada está aqui e o nível de produção, de certo modo, está aqui. Tá? Então tem essa diferença. Como que isso vai impactar? A gente está mostrando basicamente o seguinte, que na economia você tem um aumento, você está tendo mais produto do que demanda. Tá? Se a gente voltar, tá? Só para a gente retomar aqui, para ficar claro esse entendimento. A gente não tinha lá na economia a curva de oferta e demanda, aqui era a quantidade demandada e aqui o nível de preço. Tá? Aqui é o nosso equilíbrio. O que a gente poderia, o que a gente observava nesse ponto? Se nós tivéssemos aqui um ponto acima da curva de oferta, a gente estaria incorrendo em quê? Em excesso. De quê? De oferta, não é isso? Então, basicamente, você está ofertando mais produto do que a quantidade demandada que está sendo realizada, que é onde? Que é aqui, ó, no ponto de equilíbrio. O que vai ser preciso fazer para que a gente reduza esse excesso de oferta? Ou você aqui reduz o nível de preço, né, no caso, mas no nosso exemplo aqui nós não estamos considerando o preço lá é constante, é só para facilitar o entendimento de vocês. A gente tem que fazer o quê? Reduzir o nível de produção até ele chegar novamente ao seu ponto de equilíbrio. A mesma coisa acontece aqui, tá? Se nós tivermos uma demanda, uma oferta de produto muito alta, né, ou seja, em pontos aqui acima, o que vai incorrer? Nós vamos começar a ter estoques involuntários. Isto é, a demanda por produtos ela está abaixo. Então, o que vai ser preciso realizar? Reduzir o nível de produção até ela chegar onde? No seu ponto de equilíbrio inicial. Tá? O mesmo vale para o outro sentido. Tá? Quando nós temos que a demanda é maior do que a produção, o que a gente incorre? Em excesso de demanda, tá? Olha só, vamos fazer aqui novamente, só para vocês terem uma ideia, tá? Nós temos aqui novamente a curva nossa de oferta e demanda, e se nós pegarmos aqui um ponto abaixo em que a demanda for maior do que a oferta, o que acontece? Nós temos que aqui que a demanda é maior do que a oferta, não é isso? Então, o que vai ser preciso fazer? Nós temos
que aumentar aqui nesse caso o nível de preço, só que lá não estamos considerando preço, tá? Esqueçam, é só para facilitar a analogia. Então aqui novamente o que vai ser preciso fazer? A gente tem aqui um estoque involuntário baixo, tá? O nível de produção está baixo, então vai ser preciso o quê? Aumentar o nível de produção até chegar ao ponto de equilíbrio, tá? Então é isso que acontece quando a nossa demanda agregada ela é constante, tá? Ainda no modelo 1, perdão, é importante a gente lembrar que esse equilíbrio, né, ele implica basicamente que o gasto real e o consumo de investimentos é igual ao gasto planejado. Quando a gente faz a diferença entre a produção e a demanda agregada, né, a gente incorre no que a gente chama de adições não planejadas ao estoque. Basicamente o que a gente mostrou aqui, ó, perdão, em que a gente tem aqui esse IU, né, que são os estoques involuntários. Lá a gente só está mostrando que a adição não planejada, que é estoque involuntário. Tá? Então a gente pode falar que o quê? Que a produção ela é basicamente o quê? O gasto planejado mais um ajuste involuntário de estoque. Ou seja, quando essa medida aqui, quando o nível de produção for exatamente igual ao nível de demanda, a gente está aonde? A gente está em equilíbrio, tá? Então a gente incorre, a gente chega em equilíbrio. Quando há uma diferença muito grande, a gente está tendo estoque. Quando o nível de produção é maior, nós temos estoques involuntários. Quando a demanda é maior, falta estoque, falta nível de produção. Beleza? Então, dando continuidade, vamos partir agora para a nossa segunda hipótese do nosso modelo. Tá? A primeira hipótese a gente considerou que não dependia do nível de renda. Tá? Ou seja, era somente o nível de produção que iria fazer com que variasse essa quantidade de demanda e estaria intimamente relacionada ao nível de estoque, de adição de estoque, planejado ou não planejado dentro daquela economia. Beleza? Agora, a nossa demanda agregada ela vai depender do nível de renda. O que isso implica? Que a demanda ela vai determinar o nível de equilíbrio da produção, que a demanda agregada por consumo já não vai ser mais autônoma, ou seja, ela depende agora do nível de renda, e o consumo ele vai ser basicamente descrito por quem? Por essa nossa função de consumo, em que esse C minúsculo corresponde à propensão marginal a consumir, tá? Então vamos lá. O consumo é igual, então, à propensão marginal a consumir, dado o nível de renda, e ele varia entre 0 e a unidade. O que isso vai permitir na nossa economia? Basicamente o seguinte: quanto maior for o seu nível de renda, né, o seu Y aqui, renda e produção, maior vai ser a sua propensão marginal a consumir. Isso é bem claro. É só vocês pensarem na renda de vocês, em vocês, na casa de vocês. Se você tem um aumento da sua renda, automaticamente você também vai aumentar, né, o seu consumo, tá? Ou seja, quanto maior a renda, a propensão marginal a consumir, isto é, o quanto você está disposto a consumir a mais daquela renda sua vai aumentar. Então, quanto maior a renda, mais essa propensão sua marginal a consumir, ela vai consumir uma parte maior da sua renda, tá? Claro que, né, isso vai depender muito do quão propenso você é a esse consumo de determinado tipo de bem, né? É claro que aqui a gente não está especificando o tipo de bem, mas, por exemplo, se o preço do sal estiver barato, sua renda aumentar, você não vai comprar mais sal, né? Obviamente. Mas sim de bens que
são da economia como um todo. A gente está tratando aqui, na verdade, da economia do país. Tá? Então vamos lá. Então isso vai mostrar para a gente o seguinte, que a cada aumento de uma unidade monetária de consumo, né, de renda que você tem, o seu consumo vai aumentar 1 vezes essa propensão marginal a consumir. Né? Então vamos supor, se você tem uma renda de 100, a sua propensão marginal a consumir é de 0,8, sua renda vai aumentar 80%, né, praticamente, 0,8 vezes esse valor do aumento da sua renda. Vai depender exatamente de quem? Da sua propensão marginal a consumir. Tá? Lembrando que nesse caso, a nossa função de consumo, ela definirá a inclinação da nossa função de consumo. Por isso que ela parte aqui, ó, de 0, nesse caso. Tá? E aqui nesse gráfico vocês podem perceber o seguinte, nós temos algumas outras informações que ainda não foram passadas, que eu vou passar agora. Aqui nós temos a nossa reta de 45 graus, a nossa função de demanda agregada. Percebam que agora a nossa função de demanda agregada ela aumentou. A gente tem uma variável aqui, investimento. O consumo, que é igual a propensão marginal a consumir, vezes o consumo. Fazendo um parêntese, muitas vezes vocês podem encontrar a função consumo como sendo consumo é igual a uma parcela do consumo constante mais a propensão marginal a consumir vezes o Y, né, a produção renda. Por quê? Porque existe uma parcela do seu consumo que ela independe do nível de renda. Tá? Independente de você ter renda ou não ter, você vai ter aquela demanda, aquele gasto, aquele consumo por determinado produto. Por exemplo, a conta de energia não deixa de chegar, a conta de água não para, o aluguel também. Então são parcelas que independem do nível de renda, que você tem que gastar, que você tem que consumir. Né? Mas nesse caso, ainda nessa hipótese aí do nosso modelo, nós apresentamos aqui a nossa curva de investimento como ela sendo constante. Tá? Então, o que a gente pode observar? Que à medida, né, que a gente tem variações no nível de renda, a gente também vai ter, obviamente, variações no nível de consumo. Tá? E percebam o seguinte, aqui, é claro, a gente vai entrar mais em detalhe, mas o investimento aqui está constante e ele vai estar como um A aqui, né? Perceba o seguinte, antes ele só estava o I e agora aqui ele está A barra. O que seria esse A barra? A gente vai ver que na verdade ele corresponde ao que a gente chama de gasto autônomo, que é um gasto que independe de variações do nível de renda, independe de qualquer outra variável que possa vir a afetar diretamente a demanda agregada. Seria uma variável de consumo, de gasto autônomo, como o próprio nome já diz, que vai afetar de forma externa. Tá? Seria um gasto externo, investimento externo, qualquer coisa que venha afetar a demanda agregada diretamente, mas não em sua função, especificamente. Tá? Então, a demanda agregada, a gente pode considerar agora ela seguindo a seguinte relação, né? Que a demanda agregada é igual ao consumo mais investimento, que é igual à propensão marginal a consumir mais aquela parcela do investimento. Só que vocês podem perceber o seguinte, tá? Que quando a gente faz aqui o inverso da propensão marginal a consumir, né? Essa fração aqui, ó, 1 menos C, ela corresponde, na verdade, para a gente como sendo o quê? Como sendo a propensão marginal a poupar. Tá? Mas como que você chegou nesse 1 menos C, Christian? É só a gente fazer o seguinte, olha só. A demanda agregada, a nossa demanda agregada aqui, ela é igual ao consumo mais o investimento, correto? Mas o que acontece? A demanda agregada também ela é igual ao
produto em equilíbrio, né? Então nós temos que, e quem é a nossa função aqui? Consumo é C de Y. E o nosso I aqui é quem? Ele é constante. Perfeito? Agora basta a gente fazer a substituição. Nós vamos ter aqui Y, que é igual a C de Y, mais I. Se eu passar esse termo para cá, o que vai acontecer? Vai ficar Y, deixa eu pegar mais uma página aqui. Vamos ter aqui então, ó, Y é igual a C de Y mais I. Então, se eu passar esse termo para cá, nós teremos que a produção é igual a menos C de Y, que é igual a investimento. Tá? Se eu colocar o Y em evidência, vamos ter 1 menos C, que é igual a I. Essa relação aqui, ó, de 1 menos C é o que será para a gente, o inverso do investimento é quem? A poupança, o consumo não é igual, perdão, poupança não é igual a investimento. Então, qual que vai ser o inverso do investimento? Vai ser a poupança. Né? Então, a propensão marginal. Então, assim como a propensão marginal a consumir aqui vai estar para o consumo, 1 menos C vai ser a nossa propensão marginal a poupar. Tá? Por isso que a gente chama essa fração aqui, que ela é a parte poupada da economia. Tá? Então, como a gente já observou, né, verificou, eu apresentei para vocês, pelos gráficos, né, a função de investimento ela é constante. Né? Além disso, a gente pode observar, né, que a nossa função de demanda agregada agora ela está escrita com aquele nosso A, que eu acabei de falar com vocês, né? que é o nosso gasto autônomo. Tá? Então, ele corresponde, como eu coloquei aí, à parte independente da renda que pode afetar a demanda agregada, isto é, o nosso gasto autônomo. Aqui é só deixando ele mais bonitinho aqui para vocês acompanharem. Tá? Agora, quando a gente vai analisar isso em termos gráficos, né, já fazendo essa junção aí da nossa representação de equilíbrio, né, o que a gente vai ter? Nós vamos ter basicamente as nossas duas curvas. Percebam agora que eu não parti mais da nossa função de consumo aqui como sendo de zero, tá, da nossa origem. Tá? Justamente porque, olha só, porque eu juntei essa função de investimento agora ao nosso modelo aqui da nossa propensão marginal, com a nossa propensão marginal a consumir. Então temos aqui, da mesma forma, pontos acima da curva de demanda agregada, nós incorremos em gastos involuntários. Então a produção, percebam, olhem aqui no canto, estou até marcando aqui para vocês verem aqui, ó. Quando a produção é maior do que a produção de equilíbrio, a gente incorre em estoques involuntários. Quando ela é igual ao nível de produção, nós vamos ter o equilíbrio. E da mesma forma, quando ela for menor do que equilíbrio, a gente incorre em escassez, né, ou falta de estoques, né, de estoques planejados, adição de estoques planejados na economia. E aqui a gente segue o mesmo tipo de análise. O que eu posso fazer para reduzir quando a gente tem pontos de estoque involuntário acima do equilíbrio? Eu vou ter que reduzir o nível de produção. Da mesma forma, pontos abaixo, eu vou ter que aumentar o nível de produção até chegarmos ao equilíbrio. Perfeito? Então partimos aqui agora para a nossa definição de equilíbrio. Então percebam o seguinte, que por meio do gráfico, né,
aqui, esse nosso equilíbrio aqui, ele vai corresponder a basicamente quem? Como eu mostrei para vocês nas anotações, o nível de produto ele é igual à demanda agregada. Então, assim, nós temos que a função de produção, né, ela é igual ao gasto autônomo mais a propensão marginal consumível vezes o nível de renda. O que eu fiz aqui agora? O mesmo sistema que eu já tinha passado para vocês antes, tá? Coloquei em evidência aqui, passei o termo de C de Y para antes da igualdade, coloquei em evidência o Y e obtive 1 menos C, que é igual ao gasto autônomo. Quando eu passo esse termo, né, que é a nossa propensão marginal a poupar, para a direita novamente, nós encontramos uma nova função, que é o nosso equilíbrio. O equilíbrio da produção vai ser igual a quê? 1 sobre 1 menos C vezes o nosso gasto autônomo. O que vai implicar em basicamente o quê? Quanto maior for o nosso gasto autônomo, quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior será o nível de renda, tá? Então veja bem, quanto maior for A e maior C, isso aqui implica que maior será o nível de renda e de produção. Por quê? O gasto autônomo, né, esse nosso A aqui, ele fornece o que para a gente? Como eu falei, ele independe do nível de renda, independe de outras variáveis. Ele vai afetar diretamente a demanda agregada e vai aumentar o nível de produção. Vem um investimento externo, você pode ter recebido economia, vamos supor, pegar as pessoas, né? Você pode ter recebido uma herança, então você teve um aumento do nível de renda, então consequentemente você aumenta o seu nível de produção e de consumo e de demanda, tá? E a propensão marginal a consumir também, tá? Quanto maior for esse Czinho aqui, ó, 1 menos C, a gente sabe que é só pela questão da divisão, né? 1 menos, se aqui for 0,9, vai ficando pequeno, então você vai perdendo uma quantidade cada vez menor aqui e vai aumentando o nível de produção, tá? Então, quanto maior forem A e C, maior é o nível de renda e de produto que a nossa economia terá. Beleza? Ainda sobre a relação de equilíbrio, nós podemos observar isso também na parte relacionada ao investimento planejado, que ele vai ser igual à poupança. Então, percebam o seguinte, em equilíbrio, poupança aqui é igual a investimento, tá? O que faz as pessoas aumentarem o nível de poupança mais do que investimento? Ou mais investimento e menos poupança? O que vai fazer isso? A gente ter um aumento de renda, né? Então, quanto maior o nível de renda, o que as pessoas elas podem querer fazer? Poupar mais e talvez investir menos, tá? Investimento aqui a gente está falando não em termos de investimento monetário, financeiro, em aplicação financeira, tá? Investimento direto em outros tipos de bens que possa ter na economia. Mas aqui a gente não está considerando isso ainda. Mais à frente a gente vai considerar essas variáveis financeiras, monetárias, tá? Mas a princípio a gente está considerando somente esse equilíbrio aqui. Quanto maior for a poupança, maior o nível de renda, maior, consequentemente, será a poupança. Então aqui nós temos que a poupança é maior do que o investimento. Quando o nível de renda é baixo, então as pessoas têm menos poupança, então elas estão fazendo o quê? Demandando mais, investindo mais, gastando mais do que poupando. Por quê? O nível de renda é baixo. À medida que você aumenta, né, gradativamente aqui, ó, o seu nível de consumo, de demanda, de renda,
por assim dizer, você aumenta a sua poupança, tá? Você vai aumentar, claro, o seu nível de consumo, isso é óbvio, mas também você irá aumentar o seu nível de poupança. Por quê? Porque agora você também está pensando em que, além do nível de renda que eu tenho uma renda maior, eu posso também aumentar a minha poupança. Eu posso guardar um dinheiro para adquirir outros tipos de bens da nossa economia, na economia, tá? Só para finalizar aqui, e retomei aqui novamente essa questão de equilíbrio, a gente vai observar o seguinte: essa igualdade aqui, esse equilíbrio aqui, vai ser o tema da nossa próxima aula, que vai mostrar que vai ser basicamente quem? O nosso multiplicador. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu paro a nossa aula por aqui hoje. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem me mandar e-mail, podem fazer comentários que eu irei responder o mais breve possível, tá? No mais, é isso. Deixei já o material na nossa plataforma e a gente se fala. Um abraço, até mais.